todos. Vamos Boa orar. noite a todos. Oi, Dona Maria, boa noite. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Oremos, então. Santo Deus, Pai que está no céu, te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que tu nos dá nesse domingo. Que tu possa nos conduzir, Senhor, através do livro de Êxodo, por meio do teu servo Moisés, conforme tu, Pai, o inspirou para que ele pudesse escrever e deixar, Pai, esse maravilhoso livro para que hoje pudéssemos estudá-lo. Que tu possa, Pai, nos ajudar a ter clareza sobre a história que vamos ver, sobre as lições, Senhor, que são colocadas por ti neste livro, e que tudo seja feito conforme o teu querer. Te louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Então, vamos lá. Capítulo 7, Êxodo, capítulo 7, e aí, começando lá no versículo 30 do capítulo 6, quando Moisés, ele diz assim para o Senhor, capítulo 6, último versículo lá do capítulo 6, 6:30. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá o faraó? Então, eu não sei falar bem. Como é que o faraó vai me ouvir se eu não sei falar? E olha só, a gente já começa a ver, conforme a gente finalizou na aula da semana passada, que o Júnior nos trouxe, que até então Deus já havia falado a respeito disso com quem? Com Moisés. Deus já havia falado com ele. E ele vai trabalhar isso também logo no início do capítulo 7. Como a gente vai ver hoje, eu até conversei com o Luiz ali, passei para o Luiz, que hoje a gente vai começar a estudar a primeira praga, ou, como diz o Júnior na introdutória, o primeiro tapa, né? Tapa ou tabefe, né? Como ele disse no original, não é muito adequada a tradução praga, ficava mais como a ideia de tapa ou tabefe de Deus, aonde? No faraó e no Egito. Lembra aquela expressão que a gente viu, eu vou citar inclusive hoje também, lá no capítulo 5, versículo 2, eu não conheço o Senhor, né? Eu não conheço o Senhor. Como é que eu vou ouvir, né? Quem é o Senhor? Então, Deus agora, através das pragas, né? Literalmente vai dar um alerta, né? Pegando o significado que o Júnior nos trouxe na introdutória de praga, a ideia de tabefe e tapa, para mostrar para quem? Para o faraó e para a nação do Egito quem é ele, né? Quem é ele? Se ele deve ser ouvido ou não. E aí é o que a gente vai observar no capítulo 7. Vamos ler? Né? Capítulo 7, versículo 1 até o versículo 7. Alguém pode ler para a gente? Um voluntário ou uma voluntária? Capítulo 7, versículo 1 ao versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituiu como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta? Tu farás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir à sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. 6. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Ok, obrigado, Barbosa. E aí, como a gente vai observar, a partir do versículo 1, Moisés finaliza o versículo 30 lá do capítulo 6, dizendo, né? Olha, eu não sei falar bem, como é que vai me ouvir o faraó? E aí Moisés, ou eu e você olhando para nós, quem somos nós, né? Para que possamos levar a palavra, para que a vida das pessoas possa ser transformada pelo poder de Deus. Na realidade, o poder não está em nós, não é verdade? O poder é de Deus, o poder é da palavra. E aí o poder transformador vem de quem? Vem do Senhor. Será que eram as palavras ou a qualidade da fala de Moisés que transformaria esse contexto, a mudança de mente ou mudança de decisão do faraó? De modo nenhum. Não estava no povo,
A ação não estava no povo, mas estava em quem? No poder de Deus. E é isso que Deus, nesses 7 primeiros versículos, vai deixar claro para quem? Para Moisés, né? Porque a gente vai perceber a promessa de Deus, né? Ela não é de qualquer jeito. A promessa de sucesso, ela vai ser feita por Deus. E é o que a gente vai observar. Então, mediante a fala de Moisés, olha o que Deus diz para ele, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituiu como Deus sobre o faraó, e Arão, teu irmão, será o quê? Teu profeta. Quem é que vai ser o arauto, né? Quando ele diz assim, vê que te constituí como Deus sobre o faraó. Aí alguém vai dizer, peraí, então Moisés passou a ser Deus? Não, Moisés passou a ser o quê? O arauto, aquele que, né, que vai intermediar, aquele que vai transmitir o quê? Justamente a vontade de Deus. A vontade de Deus vai torná-la conhecida. E aí é um ponto que a gente pode observar. Às vezes, a gente olhando para nós, a gente pode pegar e brecar, né? Parar, estancar a obra de Deus, achando que o poder está em mim ou em você. Mas a gente precisa entender que o poder não está em nós, está em quem? Está no Senhor, está na sua palavra. Por isso que dentro do contexto da nova aliança, quando nós, ao ouvirmos a palavra do Evangelho, confessamos Jesus como nosso Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, somos batizados para ter a redenção desses pecados, recebemos a presença de quem na nossa vida? De Deus. Na pessoa de quem? Do Espírito Santo. Para quê? Para que justamente Deus entenda, ó, a força, o dom não é do Alessandro, não é do Barbosa, não é do Claudemiro, não é do Rubem, não é do Paulo. O poder é de quem? O poder é dele. E o que é que a gente precisa fazer? Nos submeter em obediência. Não duvidar, mas confiar em quem? Confiar em Deus. Se a gente parar para ver, a gente pode ver que Moisés, ele está trazendo à tona algo que Deus já havia acertado com ele lá no capítulo 4. E, novamente, né, como se ele tivesse esquecido, aí disse, ó, Senhor, eu não sei falar. Como é que vai me ouvir o faraó? E aí Deus está dizendo que ele o constituiu como Deus na presença de quem? Sobre o faraó. O faraó vai ter conhecimento da vontade de Deus através de quem? Através de Moisés. Então, será que Moisés é importante? Sim, Moisés é importante. E ele precisa entender disso, porque ele é uma ferramenta na mão de quem? Ele é uma ferramenta na mão de Deus. Diga, Barbosa. Que bom que você falou isso aí, que eu estava pensando aqui que, às vezes, eu vou falar por mim, né? Quantas vezes, às vezes, eu negligenciei de não querer falar, né? Achar que eu não tenho capacidade, que o dom da palavra é só para algumas pessoas. E aqui você está mostrando aqui no texto que Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Uhum. Então, nós, como homens, servos do Senhor, temos que estar sempre preparados, né? Sempre apostos para levar o evangelho às pessoas. Porque às vezes você fala assim, mas Senhor, eu não sei. Olha, abre a boca, fala da minha palavra, fala do meu plano de salvação, não é verdade? E Deus, ele vai a cada dia, no Espírito Santo de Deus, a cada dia vai te quê? Vai te moldando para que você possa realmente ter a responsabilidade, o desejo e a vontade de falar da palavra do Senhor. Obrigado. Isso, obrigado, mano. E aí, como você colocou, às vezes, se a gente colocar sempre a desculpa, a gente pode ver que Deus já dá até a solução. Olha que ele continua no versículo 1. Vê que te constitui como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, a transmissão direta para já que ele é inseguro nas palavras, olha a solução. Qual é a solução de Deus? Arão. E isso ele já havia falado para ele aonde? Lá no capítulo 4. Deus já havia definido com ele essa questão e já tinha o quê? Já tinha deixado claro esse papel. Agora, olha um ponto importante. Deus, quando age, Deus, quando nos chama, Deus, quando nos vocaciona, não é de qualquer jeito. Ele define bem o quê? As tarefas, ele define bem os papéis. Observe comigo o versículo 2 e 3. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei a terra do Egito
na terra do Egito, os meus sinais e as minhas maravilhas. Olha o papel bem definido. Qual era o papel de Moisés dentro do plano de Deus? Versículo 2. Qual é o papel de Moisés? Um de cada vez. Apenas falar. Apenas falar. Isso. E falar do quê? Falar do jeito dele? Não. Olha o que Deus trabalha de uma maneira bem clara, né, Geisa? O que eu te ordenar, ou seja, o que ele não ordenar, é para Moisés falar? Não, tampouco eu e você. Então, significa que é para falar aquilo que Deus estabelece. Segundo, qual é o papel de Arão? Versículo 2. Qual o papel de Arão? Porta-voz. Porta-voz de Deus ou de Moisés diante de quem? Faraó. Diante de Faraó. Isso, ele vai ser o porta-voz de Moisés. Tudo aquilo que Deus falar para Moisés, Moisés, né, vai passar para Arão e Arão vai passar para quem? Para Deus. Agora eu pergunto para vocês, baseado nesses 2 versículos, Deus tem um papel bem definido? Se tem, qual é o papel de Deus dentro desse plano? Em Êxodo, versículo 2 ou 3, 2 e 3, qual é o papel de Deus? Endurecer o coração do faraó. Que mais? Ele vai endurecer uma parte. E o que mais que ele vai fazer? Mostrar os sinais e maravilhas. Justamente. Ele usa um termo bem interessante na revista atualizada, que ele diz assim, multiplicarei. Ele não vai somar, nem subtrair, nem dividir. Ele vai o quê? Multiplicar. Multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Aí você para e se pergunta, por que Deus vai fazer isso? Por que Deus vai endurecer o coração do faraó? Por que Deus ele vai multiplicar os seus sinais e maravilhas no Egito? A gente vai ver hoje. Mas o ponto que a gente pode observar é aquela expressão usada pelo faraó. Quem é o Senhor? Para que eu ouça a sua palavra. Não o conheço. Ok. O faraó tem o direito de não conhecer a Deus. Só que agora Deus vai dar o seu cartão para o faraó. Disso aqui, 10 tabefes, como disse o Júnior na introdutória, né? Esse aqui sou eu. Eu sou o Deus do povo de Israel. Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Diga, Giovanni. Esse início, quem é que nos faz lembrar no Novo Testamento? Quem é que disse, eu falei tudo que meu pai mandou falar, nada falei por mim? Faz lembrar Jesus. quem? Moisés. Jesus, né? E quando ele recebeu o Espírito Santo, o que ele fez? Os sinais que ele fez, maravilhas, para quê? Comprovar que vinha de Deus. Está tudo meio que se repetindo. E o Arão aqui, o profeta, né? O profeta amando de Moisés aqui, Deus falava para Moisés que transmitia para Arão executar o plano de Deus. Isso. Só uma comparação com o Novo Testamento. Não, tranquilo. Muito obrigado, mano. Diga, Paulo. Concluindo aí o que o irmão Giovanni falou, em relação a Jesus, qual é o nosso papel? Papel de Arão. Papel de Arão. Amém. É verdade. Como a gente está aprendendo lá no Lucas, né? A gente está no reino restaurado, e aí quando a gente vê o contexto de Atos, a gente vê a propagação, né? Ou seja, a pregação, o anunciamento, né? Do quê? Do reino, ou seja, da salvação. Então, a gente pode ver que dentro desse contexto 2 e 3 aqui, Deus tem um papel bem definido, Arão tem um papel bem definido, Moisés tem um papel bem definido, e eu e você, trazendo para o contexto da nova aliança, temos, né, baseado no que o Giovanni nos trouxe, assim como o próprio Paulo, levando para o Novo Testamento, nós também, a Igreja do Senhor tem um papel bem definido. Quando nós nos tornamos discípulos do Senhor, temos um papel bem definido e precisamos levar esse papel a sério. Por quê? Porque se nós olharmos, Deus tem nos capacitado. Desde o momento que nós nascemos em termos espirituais, já recebemos da parte de Deus a capacitação. A presença de Deus aonde? Nas nossas vidas. Isso já mostra, né, que nós já temos uma ferramenta dada por Deus para quê? Para que a gente possa nos alimentarmos, guardarmos e transmitirmos o quê? Aquilo que nós temos aprendido. Por isso que a edificação, o fortalecimento, esse alimento espiritual dos estudos,
né? A gente precisa valorizar momentos como esse para quê? Para que justamente a gente cresça e se desenvolva. Para quê? Para que a gente possa transmitir a quem? As outras pessoas. Não só aos nossos irmãos, em termos da edificação, mas também em termos da pregação do evangelho. Por quê? Porque assim como um dia eu e você precisamos, e Deus, pela sua misericórdia e justiça, fez com que nós pudéssemos ter a oportunidade de ouvir essa palavra restauradora, existem milhares e milhares de pessoas no mundo que ainda não conhecem ela e realmente estão carecendo do quê? Dessa palavra que tem transformado a nossa vida. E o que a gente precisa fazer? Levar essa palavra. Continuando, versículo 4, a gente pode observar que Deus aqui, ele vai deixar bem claro quem é Faraó. Faraó, ele se julga o Deus na terra, né? Tem outros deuses, Íris, Osíris e os outros deuses egípcios, mas o faraó aqui, ele se acha um Deus. Ele se acha um Deus. Só que Deus vai colocar o faraó no lugar dele. Continuando no versículo 3, aí a gente entra no 4, só para complementar. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. Eu porei mão sobre o Egito e farei sair das minhas hortes o meu povo, os filhos de Israel na terra do Egito, com grandes manifestações e de julgamentos. Aí o faraó pensa, bem, eu que não quero deixar o povo de Israel sair. É isso mesmo? Não. Quem está por detrás de tudo isso é quem? É Deus. Se a gente for comparar no jogo de xadrez, o faraó aqui, ele está se achando a peça mais importante, mas no tabuleiro de Deus, onde Deus está no controle, o faraó é simplesmente um peão. Deus está usando, Deus está trabalhando, Deus está movendo as peças de acordo com a sua vontade. Então, na cabeça do faraó, quem está no comando é ele, mas na realidade é o Senhor. A gente pode ver que Deus endureceu o coração do faraó. Deus ele vai multiplicar no Egito os seus sinais e maravilhas. O faraó não vai ouvir, mas o que ele vai fazer? É porque Deus quer colocar a sua mão, versículo 4, sobre o quê? Sobre o Egito. O Egito, se não conhece Deus, se o Egito não conhece o Senhor, lembra lá capítulo 5, versículo 2, que a gente viu na aula passada? Se o Egito não conhece o Senhor, ele vai passar a conhecer agora. Se o faraó nunca ouviu falar a respeito do Deus de Israel, ele vai ouvir agora. Ele vai ver a manifestação do poder de Deus. Por isso, né, que Deus vai agir desse modo. Por quê? Porque justamente o povo do Egito precisa saber quem é Deus. O faraó precisa saber quem é Deus. O povo de Israel, pegando uma colocação do Neves semana passada, ele precisa saber quem é Deus. Os homens que estão aqui na frente, Moisés, Arão, precisam ver a mão poderosa de Deus. Eu e você temos visto essa mão poderosa. Temos visto, em termos físicos, em termos espirituais, aquilo que Deus tem feito por meio de Jesus. E o que a gente precisa fazer? Realmente continuar confiando em quem? No Senhor. Versículo 5. E aí, olha só a afirmação de Deus. Como é Deus que está no controle. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Quando estender eu a mão sobre quem? Sobre o Egito. Então, olha só, quem é que está mexendo as peças? É Deus, é Deus. O faraó acha que é ele que está no comando, é ele que manda, é ele que está impedindo. Mas, na realidade, Deus está trabalhando nisso, para que justamente eles possam visualizar o quê? A mão poderosa do Senhor. E como é que Deus vai manifestar isso? Versículo 5 lá no final, como é que Deus vai manifestar a sua mão poderosa sobre o Egito? Isso vai ser manifesto através do quê? Aí a gente pode dizer, a relação às pragas. Ok, a praga é só o meio. O resultado final qual vai ser? Final do versículo 5. A mão poderosa de Deus agindo sobre o Egito. Um de cada vez.
tirar de lá os israelitas. Justamente. Obrigado, irmão Valdivino. Tirar de onde? Do Egito, os filhos de Israel. As pragas, ou como o Júnior nos trouxe o significado dos tabefes de Deus, né? É justamente para que o Egito saiba que Deus é poderoso. E qual vai ser a concretização disso? A saída do povo de Israel de onde? Do Egito. Assim fez Moisés e Arão. Então, Deus, ele falou. Aquele homem que dizia que não tinha, não sabia falar, sem quem era ele, para que o faraó pudesse ouvi-lo, e o irmão dele que estava ao seu lado, fizeram o quê? Qual foi a ação dos dois, de acordo com o versículo 6? Qual foi a ação? Eles ficaram duvidosos? Não. Não, eles fizeram. Assim fez Moisés e Arão. Diga, Giovanni. Não sei se é interessante os irmãos colocar depois do versículo 5, Êxodo 7, 5, colocar Gênesis 46, 4, quando Deus falou para Abraão no 46, 4, e aqui ele vai se cumprindo, né? Eu mesmo descerei ao Egito, ou seja, Deus está descendo agora ao Egito, com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará seus olhos, ou seja, então Deus sempre acompanhou lá o Abraão, José, e agora está cumprindo a promessa de trazer o povo dele de volta para Canaã. Ok, obrigado, Giovanni. Diga, Geison ou Renato. Como você falou mais cedo, meu irmão, e Barbosa também, né? Ele mostra aqui que obedecer que é a chave, não as habilidades das pessoas, né? Deus usa e Deus capacita. Diante você vai obedecendo e Deus vai se revelando para você, vai te capacitando, independente daquela habilidade que às vezes a gente acha que não tem, né? Humana. Isso, é verdade. Uma pessoa tímida, já imaginou? Não sei se você conhece uma pessoa tímida que depois de reconhecer o seu dom, ela fala feito um papagaio e aí ela começa a ensinar. E achava que ia ser um regente de cântico e aí ele está ensinando ou falando com outros irmãos de várias partes do Brasil. Eis-me aqui. Então, olha o que Deus pode fazer na nossa vida. Esse que é o ponto. Deus, ele vai além das nossas expectativas. Deus, ele age acima do nosso pensar. Mas para isso, o que a gente precisa entender? Que eu e você, né, nas mãos de Deus, obedecendo a sua vontade, ele pode fazer grandes coisas. Mas para isso, o que a gente precisa fazer? É aquilo que, versículo 6, Moisés e Arão fizeram. Fizeram, né? Assim fez Moisés e Arão. Precisamos obedecer. Tem que obedecer, tem que entender, tem que confiar em quem? Tem que confiar no Senhor. Agora eu pergunto, versículo 7, será que a idade é desculpa para a gente parar de fazer, né? Será que, mas eu tenho tantos anos, eu já isso ou aquilo, né? Será que a idade é uma desculpa? Não, a idade não é uma desculpa. Perceba bem, o autor deixa bem claro qual era a idade de Moisés, 80. Qual era a idade de Arão? 83. Aí você vai parar e dizer assim, não, mas naquele tempo eles viviam muito. Aí Moisés ainda tem mais 40 anos de chão, ok. Mas ele poderia muito bem se colocar, né, como desculpa. Chegar e dizer, não, eu tenho 80 anos, Senhor, eu já estou me aposentando, aqui eu estou só cuidando aqui do meu rebanho, deixa quieto aqui, Senhor. Não, ele ouviu e atendeu aquilo que Deus faz. Ou seja, a idade não é uma questão, não é uma barreira, mas, por exemplo, a idade, né, é algo que pode ser trabalhado visando a experiência. Por exemplo, quando a gente olha para a questão dos presbíteros, né, dentro do contexto do Novo Testamento, a palavra presbítero significa o quê? Jovens? Não. Neófitos? Não. Anciãos. Pessoas com filhos crentes, adultos, né, que já obedecem ao Senhor e que podem ajudar num aspecto geral quem? A irmandade, conforme o modelo estabelecido pelo Senhor. Não dá para ser neófito, né? Por quê? Porque ele não vai ter experiência, né? Não pode ser casado com filho pequeno. Por quê? Por que Deus não colocou esse critério? Porque tem que ser um ancião, no sentido um homem experiente, porque ele pode lidar de maneira generalista em relação a quem?
A igreja. Pode tratar com homens casados, a esposa pode auxiliar e exortar, aconselhar mulheres com mais idade, que já tenham filhos jovens ou adolescentes. Então, a amplitude da ajuda, do apoio, ela vai ser fantástica. Olha que Moisés e Arão, com a idade que eles tinham, estão sendo usados por quem? Pelo Senhor. Diga, Barbosa. Mesmo que você fique careca, ou com Aham. cabelo branco, continue perseverante e fazendo a vontade do Senhor. Amém? Rapaz, se eu fosse depender da queda de cabelo, eu já tinha parado faz um tempo já, Barbosa. Vamos lá. Ei, Versículo... Sandro, aqui o Moisés aparentava ser assim, pela história, né? Ser mais velho do que Arão. No entanto, talvez o Arão é mais velho, né? o Arão é mais velho, o Arão é mais velho. A gente vai ver lá quando o povo sair, né, que em Êxodo mesmo, né, que ele, assim, em termos do lidar com o povo, ele era mais exigido que Arão, né? A gente vai ver mais para frente aquela questão do julgamento, que o sogro dele vai até interferir, mas eu não vou dar o spoiler lá para frente, não. Voltando para o capítulo 7, versículo 8, olha o nosso segundo ponto, o milagre do bordão, versículo 8 ao 13. Alguém pode ler para a gente, do 8 ao 13? Esse aqui é bem legal. Capítulo 7, do versículo 8 ao 13. Um voluntário e uma voluntária. Eu posso ler, irmão? Opa, pode ler, pode ler. Pode ler, Fernando. Tá bom. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra. Aí Moisés e Arão foram encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários, e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos, e com sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão e elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e de Arão. Até o 13 era. Até aqui, mano. Obrigado. Obrigado, Fernanda. Ó, e um ponto que a gente vai observar aqui, ó, que Deus ele vai trabalhar diante do faraó para que eles possam, né, mostrar um sinal, como a gente pode ver. Quando o faraó vos disser, então Deus já está preparando eles aqui, ó. Deus já sabe que eles vão ter a oportunidade de estar presente ao faraó, e o que Deus já está dizendo? Deus já está preparando para que eles, no momento que estiverem, né, diante dele, façam justamente o que ele vai dizer. E aí, como foi lido, quando o faraó vos disser, fazei milagres, que vos acreditem, né? Dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante do faraó, e o bordão se tornará em serpente. Só para colocar aqui um termo, só para a gente entender o que vai já acontecer lá no finalzinho, o termo serpente aqui é diferente do termo usado lá no capítulo 4, né? Quando a Moisés ele faz, ela vira serpente, ele corre, e aí Deus diz para ele, olha, pega pela cauda, e aí ela tornou a virar um bordão. Aqui ele vai usar um termo que também pode ser traduzido por crocodilo, ou seja, a ideia é de um réptil grande. Então, provavelmente, sendo uma serpente, não era qualquer serpente, não era uma serpentezinha, provavelmente era uma serpente grande. Aí você vai parar e pensar, por que o autor usou justamente esse termo? Como a gente já leu aqui, mais para frente, ela vai, assim que os magos, os feiticeiros do Egito, né, virem, o faraó os chama, eles vão realizar o quê? O mesmo feito. Só que tem uma grande diferença. A serpente que foi feita a partir do bordão de Arão, ela vai fazer o quê? Ela vai se alimentar das outras. E pense comigo aqui, a gente não sabe quantos sábios, né, estavam ali na presença de quem? Na presença do faraó.
Então, provavelmente, como o próprio texto diz, como ela devorou, ou seja, ela comeu, né, todas aquelas que lá estavam, ela não era um tamanho tão pequeno assim. Deu para entender? Eu trouxe essa informação só para a gente ter clareza em relação ao termo que ele usa. Tranquilo? Agora, no ponto importante que eu queria que a gente pudesse refletir, porque eu lendo a respeito disso, pesquisando um pouco, existem muitas pessoas que discutem a seguinte questão. Lá no capítulo 4, vamos lá no capítulo 4, versículo 2 ao 5. De quem era o bordão que se transformou em serpente? De quem era o bordão? Capítulo 4, 2 ao 5. De quem era o bordão que se transformou em serpente? Não era de Arão? Moisés? O do capítulo 4, do capítulo 4. Moisés? Quatro Moisés. Era o de Moisés. E do capítulo 7? Arão. Mas não foi o bordão de Moisés que Deus prometeu para que ele pudesse fazer isso? E já no capítulo 7 foi o bordão de Arão? Aí alguns ficam, não, mas esse aqui eles trocaram, ou... Não, o ponto não é esse. A questão que me fez refletir foi o seguinte, o poder estava em Deus ou no bordão? Deu para pegar a ideia? Em quem estava o poder? Enquanto os homens discutem, não, mas lá era de Moisés, aqui é de Arão, independente se tendo bordão ou não tendo bordão. O Quem poder é tem de Deus. poder? Né? O poder é de Deus. Poder O poder de de Deus. Esse que é o ponto. Para justamente enquanto os homens se perdem nesses detalhes, eu trouxe essa questão porque eu achei interessante. Né? Eu vi algumas discussões assim ao pesquisar a respeito disso, e aí um dizendo, não, é porque é de Moisés por causa disso, disso, disso. Aí o outro, não, é de Arão por causa disso, disso, disso. E nenhum dizia assim, olha, não é nenhum nem outro, se for de um ou de outro, é Deus que faz a diferença. Então, aí que está o ponto. Eu trouxe essa questão só para a gente refletir. Quem é que, de fato, vai fazer a diferença? É Deus. É o poder de Deus que está sendo manifesto, seja no bordão usado por Arão, seja usado por Moisés, ou se caso um estava com o outro, não dá para saber. Mas o ponto é Deus que está manifestando o seu poder. Lembra lá, versículo 2, aliás, versículo 3, eu vou endurecer o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito meus sinais e maravilhas. Quem é que vai multiplicar? É Arão? Não. É Moisés? Não. É Deus. Então, quem que vai fazer a diferença? É o Senhor. Diga, Giovanni, depois eu passo para o Davi. Se observar bem, eu acho que não estou equivocado, no 4, Deus falando com Moisés para ele fazer os 3 sinais para os anciões, as autoridades judaicas. Aí, nesse que tu leu. Agora ele está fazendo sinais para Faraó. Tem uma diferença na informação lá. Sim, sim, é fato. Não, eu comentei porque quando eu fui pesquisar a respeito disso, da palavra, serpente e tudo mais, eu encontrei lá uma roda de diálogo que as pessoas direcionavam, não, é de Moisés por causa disso, 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 é de Arão por causa disso, 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 e nenhum trabalhava o ponto principal, independente de Arão ou Moisés. O poder transformador era de quem? Era do Senhor. Esse que é o ponto que a gente precisa focar. E muito obrigado, Giovanni. Diga, Davi. Só para confirmar, é que lá quando Diga, Deus mano. falou para Moisés usar a vara de Moisés para as autoridades judaicas, os anciãos. Aqui ele fala para Moisés dizer para Arão para usar a vara de Arão. Então, é 2 ordens diferentes. Isso. E é justamente o ponto. É justamente por isso que eu tomei como base, quando eu expliquei, o versículo 3, porque quem vai, independente de quem vai multiplicar os sinais e maravilhas é o Senhor. Obrigado, Giovanni. Diga, Davi. Pois é só para completar, né, confirmar o que tu está ensinando, é que Deus está construindo toda essa situação para sempre mostrar que é Ele que está à frente e sempre manifestar o poder dele. Por isso que naquele momento foi o bordão de Moisés, depois foi o bordão de Arão. É sempre Deus mostrando que Ele tem o poder. E o Moisés, todas as ações dele, é sempre se baseando nas ordens do Senhor.
Então, todas as ações dele estão baseadas no Senhor. Então, toda a manifestação do poder, tudinho ali é para mostrar a grandeza do Senhor. E aí fica também claro que as ações do humana, né, do inimigo, elas são tão fortes, elas são intensas, eles fazem milagres. Lá na época do Egito já faziam essas magias, essas ações do poder maligno, né? Mas Deus está mostrando aí que o poder dele é supremo, está acima disso. Isso, obrigado, Davi. Diga, irmã Simone. Então, eu falo aqui, vou falar um pouquinho mais alto por causa da chuva. Que assim, né? Isso tudo faz a gente refletir que a palavra de Deus, como eu já vi em vários estudos, ela é atemporal, né? Então, tipo assim, ontem, hoje, sempre vai ser Deus, né? Nunca vai ser o homem, porque quando foi Noé, quando foi Moisés, senão isso teria acabado em Noé, teria acabado em Moisés. Então, isso tudo faz a gente ver que é sempre Deus, né? Sim. Nunca o homem, nunca as coisas do mundo. Isso, É isso que eu queria só colocar. Seja obrigado, em qualquer irmã. época, sempre vai ser a vontade de Deus, né? Isso, muito obrigado. E sabe as palavras, por quê? Porque até hoje na igreja, a igreja subsiste. Como é que ela venceu, né, as dificuldades lá atrás? Lembra lá Apocalipse? Porque ela ouviu a palavra, ou seja, a palavra de quem? Deles? Não, é do Senhor. E Deus deu a esperança da continuidade. E olha aqui eu e você hoje. Por causa do quê? Justamente por causa da palavra de quem? A palavra do Senhor. E aí é um ponto que a gente precisa observar. Como o Davi bem colocou, versículo 11, o faraó manda chamar os sábios, os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram o mesmo. Só que aí tem o porém. O poder de Deus é maior. Por quê? Porque aquilo que eles manifestaram, por isso que eu fiz questão de trabalhar aquele ponto lá da palavra em hebraico da serpente, ele foi lá e engoliu. O poder de Deus é superior. O mal pode até aparentar poder, mas o poder de Deus ele vai ser sempre o quê? Superior. O poder de Deus sempre vai ser superior. Por isso que maior do que as tribulações, maior que as dificuldades, maior que as provações que eu e você venhamos enfrentar, escute bem, maior é aquele que luta por nós. E quem é que luta por nós? É o Senhor. Então, por isso, precisamos confiar em quem? Em Deus. Moisés, Arão precisavam confiar em Deus. Eles estavam diante do maior líder de uma grande nação, poderosa em termos de exército, poderosa em termos de território, poderosa no mundo antigo, mas maior do que Moisés e Arão e maior que o faraó, era o Deus no qual eles estavam servindo. É o mesmo Deus que eu e você servimos hoje. Então não podemos temer, precisamos confiar, não precisamos nos minimizar, ou seja, diminuir diante das situações. Dobremos os nossos joelhos, usemos as nossas redes sociais para pedir oração, para rogar, pedir ajuda no sentido para que possamos orar um pelos outros, para que a ação de Deus, né, esse Deus poderoso que venceu o Egito, pode vencer as nossas dificuldades, pode nos ajudar a vencer uma tribulação, pode nos ajudar a permanecer firmes e fiéis aonde? Na sua palavra, no seu ensino. Diga, Luiz, diga, Fernando, Luiz, ó, diga, Fernando. Sandro, não vem aí? Estou te ouvindo bem. Quando eu vi a primeira vez essa passagem, eu até me fiz uma pergunta. Mas por que será que Deus permitiu que eles fizessem essa magia, né? Mas depois, a segunda vez eu li, e a terceira vez eu li, e eu entendi que Deus permitiu que ele fizesse isso para mostrar o poder dele, que ele era superior que isso, né? E às vezes as pessoas perguntam para a gente, tá, mas e Deus existe? Como é que vai me provar que Deus existe? Eles não veem o vento, né? Portanto, eles sentem o vento. Então, tem que sentir a presença de Deus, não é só dizer que Deus existe, mas não sabe onde é que ele está. Não, ele está onde é que está, ele é onipotente, né? Então, aí, essa passagem agora que eu dei um tiro assim, né? Agora que eu peguei ali. E Deus quer mostrar a sua superioridade, né? E é hoje, por exemplo, quando a gente vê nossas dificuldades, como eu citei anteriormente, mais do que as nossas provações, dificuldades, maior é o nosso Deus que luta por nós.
Então, por que a gente vai fraquejar diante das dificuldades? Que a gente possa permanecer firme, né? É a lição que Deus está transmitindo para Moisés, para Arão, como a gente vai ver no decorrer de Êxodo, e é uma lição importante para nós hoje, né? Dando continuidade ao Gênesis para ter esse aprendizado. Obrigado, Fernanda. E aí um ponto que a gente pode finalizar aqui no 12 e 13, pois lançaram ele cada um seu bordão, eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões dele. Não sei quantos bordões eram, mas provavelmente o bordão de Arão, né, ele foi lá no sentido de Deus foi lá e devorou todos. Por quê? Porque o poder do mal não é maior que o poder do nosso Deus. O poder do mal não era assim, maior do que o poder de quem? Do Deus libertador do povo de Israel. Todavia, o coração se endureceu de quem? Do faraó, e não os ouviu. E mais uma vez, olha a pedra do tabuleiro. Mas não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O faraó austero, não, quem manda aqui sou eu não vou liberar o povo, eles vão ficar, eles são meus, são propriedade do Egito. Negativo. Ele fez tudo isso porque Deus, né, disse que ele não ia fazer. E, de fato, ele não fez. Ou seja, ele é só uma pedra na mão de quem? Na mão do Senhor. Continuando, o versículo 14, nosso terceiro ponto, vamos ver a água se transformando em sangue. Disse assim, disse o Senhor a Moisés, e presta atenção, essa é a expressão que a gente vai mais ouvir dentro do Êxodo. Disse Deus, disse outra vez, né? Continuou Deus, continuou o Senhor. E aí a gente vai ver vez após vez. Por quê? Porque é isso que Moisés precisa ouvir, é isso que o povo precisa ouvir, é isso que o Egito, junto com o seu faraó, precisa ouvir. É isso, irmãos, que eu e você precisamos ouvir. Deus fala conosco. Fala através do quê? Da sua palavra. Deus fala através desses exemplos registrados aonde? Na Escritura. E o que a gente precisa fazer? Abrir, ler, reler, como o Fernando bem colocou, olha o aprendizado. Uma primeira leitura pode até não fazer uma diferença, pode até trazer uma dúvida, uma segunda já esclarece mais, uma terceira já nos traz o quê? O entendimento. Isso mostra que nós precisamos ser o quê? Perseverantes. Precisamos realmente confiar que Deus, por meio da sua palavra, pode fazer a diferença onde? Na nossa vida. Disse o Senhor, versículo 14, a Moisés, coração de Faraó está obstinado, recusa deixaria o povo. Vai ter com o Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. Lá no versículo 15, eu olhando aqui na NVI, é bem interessante quando ele usa essa expressão aqui. Talvez não dê para a gente entender aqui na ARA, que ele diz assim, ele sairá às águas. Na NVI, diz assim, vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Aí você para, mas como assim indo às águas? Provavelmente, né, segundo alguns historiadores, ele estava indo ao Nilo para fazer justamente algum ritual religioso. Como o Davi já comentou lá atrás, né, o Nilo, para os egípcios, ele era sagrado, né? Uma deusa que era ligada diretamente ao Nilo era Ísis. Alguns até consideravam ela como a deusa do Nilo, né? Uma deusa egípcia, né? Voltada para a questão da agricultura, dos marinheiros, então do mar, da água em si. Então, para os egípcios, ela era justamente a deusa do Nilo. E muitos deles faziam oferendas, rituais religiosos aonde? Lá na beira do Nilo. Provavelmente o faraó, num momento desses, acompanhado da sua comitiva, é abordado por quem? Por Moisés e Arão. Porque, como a gente vai já ver mais para frente, ele precisava ver o que estava prestes ao quê? A acontecer. Continuando, versículo 15. Tomarás o bordão na mão, né, que se tornou serpente, e lhe dirás. Aí, olha só, ele vai dizer o autor do feito. Então, se o faraó não conhece ao Senhor, então ele precisa conhecer. E como é que ele vai proceder? E lhe dirás, olha aí, de maneira clara, 16, o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer,
deixa aí o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. E aí continuou, assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Olha lá, olha o aprendizado, 5:2. Ah, eu não sei quem é Deus, não sei quem é o Senhor, não o conheço. Como é que eu vou ouvir se eu não conheço? E aí o que Deus vai dizer? Para que conheça, para que saibas, nisto saberás que eu sou o Senhor. Então, perceba, Deus, durante todo esse evento das 10 pragas, Deus vai mostrar para Faraó, Deus vai mostrar para o Egito quem ele é, a dimensão do seu poder, a grandeza, né, da sua majestade, para mostrar quem realmente reina, não é o Faraó, é Deus. É Deus. Agora, perceba bem a dimensão da ação de Deus, versículo 18 e 19. Aí a gente lê, às vezes, imagina assim, peraí, o rio virou sangue, mas aí a água, a caixa d'água lá da casa dos egípcios estava de boa, os jarros de água, estava tudo tranquilo. Perceba a leitura do versículo 18 e 19. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto de madeira como de pedra. Eu pulei aqui o termo vaso, se você está com a revista atualizada, ela consta a nomenclatura vasos. No hebraico original, não consta essa expressão vasos. Então, essa expressão aqui, madeira ou pedra, ela está ligada diretamente lá no finalzinho do 19 a reservatórios. Se você olhar, diz assim, ó, e sobre todos os seus reservatórios. Para quê? Qual é a finalidade? Para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, ou seja, nos reservatórios, tanto de madeira como de pedra. Ou seja, se os egípcios armazenavam água em casa, não só a água do Egito, mas a água que eles tinham em casa, ela seria o quê? Se tornaria em sangue. Olha a dimensão do poder. Já imaginou? Um jarro um pote de água na casa lá do egípcio, do nada ele vai colocar a vasilha, uma caneca, para tirar a água, e ele vai olhar sangue. Olha aí a dimensão do poder de Deus. Por quê? Para que eles saibam quem é quem. Quem é o Senhor. Quem é o Senhor. Olha a dimensão do poder de Deus. Continuando, versículo 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Mais uma vez, a ênfase. Deus falou, e o que fez Moisés e Arão? Obedeceram. E aí que está o ponto, a confiança, a determinação. Por quê? Porque se Deus diz, o que a gente precisa fazer? Obedecer. Não podemos duvidar. A gente precisa colocar em prática. Continuando. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio. E perceba um detalhe, quem é que viu? Versículo 20. Quando Arão feriu as águas, quem é que viu? Quem é que precisava ser uma testemunha ocular? O faraó, né, irmão? Justamente, o faraó. Obrigado, irmã Hilde. E aí que está o ponto. O faraó precisava saber. O povo não estava lá para ver o fato, o início, a origem disso. Mas o povo, como a gente vai ver já já, ele vai também ter conhecimento disso, do resultado da manifestação do quê? Das maravilhas e sinais de quem? Do Senhor. Aonde? No Egito. E ele continua, versículo 20. E os seus oficiais, então, estava o faraó naquele momento ali, à beira do Nilo, né? A comitiva do faraó, né? E aí eles viram, e toda a água do rio se tornou em sangue. Em sangue. Cadê o oxigênio? Aí o que vai acontecer? Aquilo que Deus falou no versículo 18.
Os peixes vão morrer. O rio vai passar a o quê? A ficar apodrecido por causa do quê? Os peixes vão começar a morrer e vão se decompor a flora d'água. E aí o que vai acontecer? O odor. Então as pessoas não vão tomar água do rio, porque deixou de ser água. Entendeu? Então a vida, o que Deus pôs sobre aquela deusa que tinha o comando, que reinava sobre as águas, que tinha o poder sobre o Nilo? Qual é o maior? Deus ou a deusa do Nilo? Deu para entender? Então, ela sucumbiu diante do poder de quem? Diante do poder de Deus. O Giovanni perguntou, lembrando, Giovanni, lá quando você perguntou na introdutória do Júnior, né? Da lista dos deuses, eu consegui aqui, eu tenho a listinha, depois eu mando para ti no WhatsApp. Se tu não tiver, eu consegui a listinha que eles para cada uma das pragas está relacionado a um determinado deus. É repetido por causa das situações dos animais, da fazenda, coisa do tipo. Ele vai ter um cruzamento que vai aparecer um ou dois deuses para uma determinada praga. Mas aí eu vou printar e te mando, Giovanni. Aí já manda para os irmãos lá na lista. Continuando aqui, então, à vista do faraó e seus oficiais, versículo 21, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. Olha o que Deus disse no 18, vai morrer. Por quê? Porque esse era aquilo que Deus havia estabelecido. Esse é o plano. O rio cheirou mal. E olha só, o povo em si não viu isso. Mas olha o povo, versículo 21. E os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Então não teve para onde correr. Se o faraó não conhecia Deus, isso aqui, como diria uma expressão que as pessoas costumam dizer, é só o princípio das dores. Né? Para o faraó, esse aqui é só o início da ação do poder de quem? De Deus. Esse é só o início da ação de quem? De Deus. Versículo 22. E aí vem um ponto importante, perceba bem na estrutura do 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o quê? A mesma coisa. A minha pergunta é, eu já tinha dado as contas desses mágicos encantadores no lugar do faraó, porque a questão não é não é causar o problema que já foi causado. O problema tem que resolver. Eles só faziam igual. Aí eu até coloquei a observação no versículo 22. Eles fizeram os mesmos sinais. Eles não desfizeram. Por quê? Porque o poder do mal é assim. Ele é limitado. Ele não compete com o poder de Deus. O poder de Deus é superior. Então, nesse caso, eles faziam parecido. É um genérico, entre aspas, bem paraguaio, assim, com todo respeito aos paraguaios. Algo assim, bem mal feito, né? Bem mal feito, mal acabado, assim. Mas fizeram. Mas por quê? Porque o poder de Deus ele é muito superior. Para fechar o 22, aí já te passo a palavra, irmão Sérgio. Fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu. E, mais uma vez, perceba bem, e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Mais uma vez, se você acha que isso é... Moisés não tem mais o que escrever, aí ele estica o versículo para dizer, não, é porque Deus havia dito, e Moisés está só relembrando a quem? Eu e você, o povo de Israel, que o quê? Foi da maneira como Deus diz. Então, quem é a peça? É o faraó. Deus tem o controle de tudo, e ele está só movendo a peça, né? De quê? Da história. Quem está no controle é o Senhor. Diga, irmão Sérgio. Quer falar, Giovanni? Depois, quando terminar sobre a praga, eu falo depois. Tranquilo, tranquilo. Diga, irmão Sérgio. Aqui, irmão Alessandro, parece haver uma contradição, porque se tinha, já estava, toda a água estava em sangue no Egito, como os magos conseguiram fazer o mesmo, também deixar a água em sangue? Que já não tinha água, né? Era? A gente viu lá no detalhe do 19,
que não tinha mais água. As águas de todos os reservatórios, inclusive das casas, elas estavam na mesma condição, né? Como a gente vai ver aqui, ó, virou-se o faraó, versículo 23. Virou-se o faraó. Olha aí, ele como era, ele pisava um governador falecido aqui no Amazonas, recentemente, um ex-governador falecido, numa campanha dele política, ele dizia assim: eu piso onde o povo pisa. Espia. Aí aqui, olha o faraó, vamos ver se o faraó pisa onde o povo pisa, para você ver a austeridade dele, que ele é diferenciado dos demais. Olha só, virou-se o faraó e foi para casa. Preocupado com o povo? Não, ele foi para casa. Versículo 23, e aí ele diz, continua, e ainda considerou nem ainda isso considerou o seu coração, da maneira como Deus havia dito. Versículo 24, todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar o quê? Água. Olha só, enquanto o faraó foi para casa, o povo correu para tentar o quê? Atender a sua necessidade. Atender a sua necessidade. E aí, o que eles fizeram? Aquela situação, quando você vê programas de sobrevivência, né? Pessoal que vai para mata e tudo mais, cava, né? Tentando achar um olho d'água, para quê? Para que justamente ele possa tomar. E aqui foi o que o povo fez, tentando recorrer para o quê? Para não morrer de quê? De sede. Por que razão? Versículo 24, no finalzinho, pois não podiam beber a água do rio. 25, assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. E aí o que a gente pode observar? Aquilo que Deus estabeleceu. O que Deus faz? Ele cumpre. E o que a gente precisa fazer? Ouvir. E o que nós precisamos fazer? Obedecer. Como eu comentei e fui aplicando no decorrer do estudo, se Deus fala, nós precisamos ouvir. Se Ele promete, precisamos ter a certeza, Ele cumpre. E maior do que aquilo que a gente pode enfrentar, é Deus, aquele que age, que nos ajuda e que está conosco, que luta por mim e por você, que nos dá força, que nos incentiva, que nos dá confiança por meio da palavra. E, acima de tudo, nos garante no final, mesmo com a morte, né? A primeira morte, me referindo, mesmo com a morte advindo sobre a nossa vida, ele garante o quê? A vida eterna. Vale a pena ou não vale obedecer e seguir? Vale a pena ou não vale ter esperança? Vale a pena ou não vale realmente confiar em Deus? Vale, vale. Tanto é que a gente está observando isso no livro de Êxodo. Diga, Giovanni. Só para acrescentar a aula, nós temos 10 pragas daqui para frente, e talvez nem o irmão fale que eu vou falar, porque quem deu esse estudo foi Eduardo. Então, existe um padrão de Deus nessas 10 pragas. Nós vimos agora na primeira praga, quem executa ela, Deus fere, executado através de Arão. Arão levantou a vara e feriu. Então, Arão foi o executor do ferimento de Deus no Nilo. E sempre, antes da praga, tem um aviso. Disse o Senhor. Sempre Moisés vai dizer para o faraó, disse o Senhor, faz tal coisa. Então, na primeira praga e na segunda, no primeiro ferimento e no segundo ferimento, nas 2 pragas, tem um aviso de Deus através de Moisés, e que quem fere o Egito, o faraó, é Deus através de Arão. 2 ferimentos, um castigo. No terceiro, não tem aviso, é o castigo direto de Deus, executado por Arão. Depois, na 4ª praga, é um ferimento de Deus, tem um aviso. Na 5ª praga, é um ferimento de Deus e tem um aviso. Então, 2 ferimentos. Na próxima, que é a 6ª praga, é o castigo direto. Deus fere 2 vezes e castiga. Fere 2 vezes e castiga. Na 7ª praga, tem um aviso. A 8ª, Moisés ferindo. Na 8ª praga, tem um aviso, Moisés ferindo. Na 9ª praga, é o castigo de Deus através de Moisés, sem aviso ao faraó. Na 10ª praga, na última, é o juízo final de Deus. Não tem aviso, é o juízo final, é os primogênitos, esgotou a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. O que traz isso para os dias de hoje? Deus nos disciplina, nos castiga, nos fere, mas vai chegar um momento, que é o juízo final de Deus, que não tem mais volta, não tem mais. No juízo final, não vai ter mais o perdão, não vai ter mais a paciência,
como disse o irmão Josué aqui, Deus está estendendo com o braço a misericórdia e segurando a ira dele com outra mão. No dia do juízo, ele vai recolher a misericórdia dele e vai estender a sua mão da ira. Então, tem esse padrão nas 10 pragas. 2 ferimentos de Deus através de Moisés ou Arão. Tem ferimentos que é direto de Deus. 2 ferimentos e um castigo. 2 ferimentos e um castigo. 2 ferimentos e o juízo final, castigo e o juízo final de Deus. Agora, o porquê desse padrão, nós temos que estudar mais. O irmão trouxe algumas coisas lá, mas eu não captei bem. E vocês vão observar isso durante as aulas dos irmãos. Já observamos aqui, na primeira praga, tem um aviso, como falei, né? O Arão que vai executar o ferimento, Deus vai executar através de Arão. Quando fala lá, Arão levantou a mão e feriu, depois vai ser Moisés, e outra vai ser Deus direto. Então, só observem isso no estudo daqui para frente, nas 10 pragas. Só uma curiosidade. Isso. Obrigado, Quem deu esse estudo foi o Eduardo Mancinelli. Então, o crédito não é meu, é de Deus, através do Eduardo Mancinelli. Quem está estudando com ele já ouviu isso. Obrigado, mano. Diga, Natan. Oi, Natan. Dá para ouvir? Tá ruim o microfone. Tá ruim. Tenta desligar a câmera, é isso? Tenta aí. Dá para ouvir? Agora sim. Oi. Dá para ouvir, Natan, pode falar. Assim, Não. assim, O áudio dele está cortando. Não dá para digitar? Será essa dele de digitar? Acho que é porque ele está no celular. Está cortando, Natan. Está cortando, Natan. Está cortando. Guarda e deixa para a próxima aula. Se começar a próxima aula, vai fazer esse comentário. Reiniciar o celular. Vamos lá. Mais alguém? Algum comentário? Alguma pergunta de a gente finalizar? Ok, Natan, pode deixar. Ele está mandando mensagem aqui que ele vai passar. Só Pode uma deixar. curiosidade aqui. Diga, Uma Lica. curiosidade só. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu a água, né? Eles passaram 7 dias sem beber água? Não, Ou não na passaram. escavação Acredito se encontraram água? Só uma Não, curiosidade. vamos lá. O que a gente pode perceber não dá para afirmar, Cavaram mas o ponto que a poço. gente pode falar, Davi. Eu ia falar aqui de acordo com o texto. Diga. Eles cavaram. Está desligado. Tá desculpado, tá desculpado. Vamos lá. Eles cavaram a cacimba e beberam água da cacimba. Aqui dá para ver que eles tentaram arrumar meios no rio e onde eles tinham lá, no versículo 24, ele todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois as águas do rio não podiam beber da água do rio. Então, provavelmente, eles encontraram meios, né? Meios para justamente eles alcançarem esse objetivo. 7 dias sem beber, eu acho que o ser humano não consegue ficar sem beber, né? Cacimba, rapaz, nunca conheço essa palavra, cacimba. Cacimba. Antiga essa palavra cacimba. Diga aí, irmão Leandro. Oi, Alessandro, pessoal, boa noite. O Natanael não tem como falar, eu acho que ele está com a mão levantada ainda, será que não? Mas se não pode, eu vou falar, então. É uma curiosidade também. Falar. Vou baixar aqui, pronto, ele já baixou. Diga lá, irmão. Que nem ali, que também é uma curiosidade. É possível saber, dentro das pesquisas que vocês que estão trazendo o estudo, quanto tempo ficou nessa... Tipo, Deus ali com essa tentativa, e claro, né, com o êxito de tirar o povo ali, é possível saber o tempo que levou todo esse processo aí? Não. Especificar assim de maneira precisa, não. Mas Sim. eu posso pesquisar. Eu ainda não tinha parado para pensar nesse ponto, eu não tinha me atido nesse detalhe. Tranquilo, Mas eu posso pesquisar para ver no material, para ver se a gente tem essa informação. Tem algum dados aí, Giovanni? Eu mandei aquela planilha para ti, pro Davi. Tem o estudo do irmão Eduardo com datas. Não foram muito tempo, não foi. Essas 10 pragas não foram muito tempo, foram rápidas até. Não foram tempos. Até da primeira para a segunda são 7 dias, assim vai indo. Isso. Não leva muito tempo, não. Eu vou dar uma olhada no material do Bible Course.
Vou dar uma olhada no material para ver se a gente tem essa informação precisa ou aproximada, irmão Leandro. Mas Tranquilo, obrigado obrigado. pela pergunta. Só curiosidade, tá bom? Não, tranquilo, tranquilo. Isso é bom que a gente aprende também. Diga, Fernando. Eu lembro que alguém perguntou isso, Giovanni, no estudo. Ele disse que ele também não tem a precisão da data, mas ele calcula entre 30 e 40, 60 dias, mais ou menos assim, né? Uns 30 e poucos. Precisão tem uma noção de tempo. Uma noção de tempo, entre 30 e 40 dias para ele, acho. Um período aproximado, né? Ok. Obrigado, Fernando. Antes que eu não falei, quando nós estamos falando, é que quando eles fizeram isso, que eles transformaram em sangue, quando Deus transformou a água em sangue, e eles não conseguiram reverter essa situação, só Deus que consegue reverter, já mostra que Deus é todo poderoso, ele não tem meio poder, né? Ele tem o poder de tudo, ele toma conta de tudo, de toda a situação, né? Às vezes a pessoa está ali toda atribulada, como é que eu vou fazer, mas não entrega nas mãos de Deus, porque ele tem a solução para tudo, né? Obrigado. Disponha, mano. Como a gente viu lá, que um detalhe que eu percebi nas situações que a gente observa no 7, eles fizeram igual, né? Usando as artes ocultas, mas, ao contrário, eles não fizeram, ou seja, não desfizeram, deixaram, né, de transformar água em sangue para água normal, não fizeram isso. Transformaram a serpente, aí a serpente lá de Arão foi e devorou as outras, né? Então, eles não têm esse poder, porque, como você bem colocou, o poder de Deus ele é soberano. Agradecer aos irmãos, Sandro, muito obrigado. E o objetivo de Deus era mostrar o seu poder, não matar o povo, né? Era mostrar o seu poder. Por isso, uma certa vez a gente estudando presencial, toda vez um irmão, assim, sem entrar em detalhes, mas dizia assim, por que Deus endureceu o coração do faraó? Por que Deus endureceu o coração? Por que Deus endureceu o faraó? E aí a gente percebe, olhando para o capítulo 5, versículo 2, que Deus endureceu para quê? Para que o faraó pudesse saber quem é Deus, para que o Egito saiba quem é Deus. E aí a gente viu mais uma vez de maneira enfática, no capítulo 7, no versículo 3, né? Em 3 e 4 ele vai trabalhar esse ponto, para manifestar as maravilhas, né, dos seus sinais, ou seja, para que eles conheçam a maneira poderosa de quem? Do Senhor, tá bom? E Deus glorificado, né? Diga, Renato. Para que Deus seja glorificado. Isso, irmão. Essa resposta que a Líca falou de Deus está lá no capítulo 9, versículo 15. Deus, Moisés falando para o faraó, amando de Deus. Porque eu, no caso Deus, já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Então, Deus falando através de Moisés ao faraó. Mas eu o mantive em pé, exatamente com esse propósito. Está aí a resposta de vocês. Mostrar-lhe o meu poder e fazer que meu nome seja proclamado em toda a terra. E um ponto que a gente aprende hoje, né, Giovanni, a gente trazendo para a gente essas lições, né, de ver quem é Deus. A nação era tão grande, tão poderosa. Muitas nações hoje se dizem ou se acham alguma coisa, mas quem é Deus? Entendeu? Lembra lá em Daniel os reinos que se passaram, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. Aí eu sempre pergunto para os colegas que gostam de falar sobre esse tema, cadê Roma? Cadê, né, os gregos? Cadê a Medo-Persa? Cadê a Babilônia? Não está. E quem que está hoje? O reino de Deus, por meio de quem? Por meio da igreja do Senhor. Diga, irmão Valdivino, depois a Dani para a gente finalizar com a oração final. Vamos lá. Alguém falou, quando eu falei Caciba, lá na Paraíba, chama-se Caciba, não é buraco. Na NVI estava buraco, né? Não. Eles não se preocupe, não. Aqui em Manaus, a gente, no Amazonas, chama de Cacimba também. Cacimba. Valeu, obrigado. Hein? Oi, Dani, diga. Boa noite, irmão. E no meio disso tudo, né, o maior de todos os poderes é que o povo de Israel não foi atingido. E eles estavam como espectador, né, para ver. Aí, só abrindo um parênteses, já pegando, o Giovanni citou o capítulo 9, indo mais para frente, é aí, para a gente olhando do futuro para o passado, que dói o nosso coração, quando a gente vê o povo no deserto preferindo voltar para o Egito
do que ir para a terra prometida, porque eles foram testemunhas da ação poderosa de Deus, a manifestação plena do seu poder, entendeu? É isso Eles que... viram tudo isso e, assim, o Egito também, né? Está com o coração endurecido e está vendo toda a maravilha de Deus não Isso. atingindo o seu povo. Isso. Né? E, assim, a gente trazendo para os dias de hoje, né? A gente pode passar qualquer aflição, mas a nossa alegria está em Cristo. Isso. É a gente saber dar coisa com a nossa Cristo de diversidade e não ficar olhando para os problemas do mundo, porque a gente não é daqui. Isso mesmo. Nós, como diz lá na primeira carta de Pedro, né? Nós somos peregrinos nessa terra. A gente só está de passagem. Por quê? Porque o nosso reino não é desse mundo. Quando eu digo reino, usando aquele termo de Jesus lá diante de Pilatos em João, né? O meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros estavam, né, não deixando ele naquela condição. Obrigado, Dani. Diga, Fernando, para a gente fechar, e aí eu passo para o Barbosa para orar. Quando a irmã falou ali, eu mesmo ia falar a mesma coisa. Os israelitas ficavam lá de camarote assistindo, né? Viram tudo e do mesmo jeito eles ainda eram incrédulos e reclamavam e murmuravam, né? Lá no deserto, né? Para ver como a gente é, né? Às vezes está de cima de toda a bênção que a gente recebe, ainda acha uma coisa para murmurar, para resmungar e tal, né? E isso serviu para os egípcios e serviu para os israelitas. Só que ninguém abriu a mente, né, para ver, não, esse Deus é poderoso, né? E a gente quer a mesma coisa, não adianta, de lá até aqui é sempre igual, né? Obrigado. Isso é um ponto importante, né, para a gente poder ser focado, porque às vezes a gente reclama disso ou reclama daquilo, mas esquece que em Deus nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, o perdão de pecados, vivemos numa realidade espiritual, temos em Cristo, né, a certeza da vida eterna, e às vezes a gente se preocupa com coisas físicas, sendo que Deus ele já tratou das questões mais importantes e eternas na nossa vida. E é isso que a gente precisa voltar à nossa mente, tá bom? Obrigado a todos mais uma vez. Barbosa, com você, meu irmão. Amém. Obrigado, Alessandro, pela lição de hoje. E é interessante que cada um foi falando um pouco, né? E eu estou aproveitando o que vocês estão falando e eu estou montando aqui a minha... Eu vou pregar agora no dia 2 em Arthur Nogueira, vou falar sobre o sofrimento por Cristo é um privilégio glorioso, né? Então, assim, Deus ele não tem o prazer de castigar a gente é que sai fora, né? Das ordens do Senhor. Não é verdade? A gente vê tudo o que está acontecendo aqui no Velho Testamento, às vezes a gente não consegue ter o discernimento e a sabedoria, a gente quer voltar. O povo tinha tudo, mas fazer o quê? Mas que a gente possa realmente estar preparados, né? Confiantes no Senhor, que a gente vai um dia estar com Ele no lar celestial. Amém? Vamos orar, agradecer ao nosso Deus por esse momento. Glorioso Deus, soberano, maravilhoso Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. O qual a cada dia a gente tem um entendimento. Através da Tua palavra, o Senhor tem nos capacitado, ó Pai, para que possamos, ó Pai, ser servos fiéis ao Senhor. Ó Pai. Queremos fazer a Tua vontade, tira o nosso eu, ó Pai, tira a nossa arrogância, a prepotência que atrapalha, às vezes, de buscar o Senhor, ó Pai, em espírito e em verdade. Queremos, ó Pai, fazer a Tua vontade, porque sabemos que é melhor para nós, ó Pai. Senhor, faça de nós, ó Pai, como um vaso na mão do oleiro, Senhor. Tira tudo aquilo que não lhe agrada em nós, que nós possamos ser fiéis ao Senhor, que nós possamos resplandecer a Tua face, que nós possamos exalar o Teu bom perfume, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor nos ama e o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pelo alimento do dia a dia, Senhor, pelo nosso financeiro, ó Pai, pelo nosso trabalho, pelas nossas famílias, ó Pai. Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nós, ó Pai, que queremos sempre, ó Pai, continuar nos Teus caminhos. Se há algo em nós, ó Pai, que não lhe agrada, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos mudar, ó Pai, para que possamos ser servos fiéis ao Senhor, que possamos sempre prosseguir para o alvo, Pai, porque sabemos que nós não estamos daqui, nós somos forasteiros nesse mundo, ó Pai, e queremos sempre fazer a Tua vontade. Nos dê, Senhor, a sabedoria que vem do alto,
e que possamos, como igreja do Senhor, estar sempre juntos, unidos e unidos num só propósito. Porque nós não queremos ser melhor que ninguém, ó Pai. Nós queremos falar da Tua palavra, do Teu poder, porque a Tua palavra tem poder, ela cura, Senhor, ela restaura e transforma as vidas, ó Pai. Assim como nós estamos sendo transformados a cada dia, ó Pai. Ó Senhor, nos dê uma noite de descanso, ó Pai, e que possamos ter, ó Pai, uma semana maravilhosa e abençoada. E que possamos, ó Pai, sempre exalar o Teu bom perfume. Que as pessoas possam ver em nós Cristo, ó Pai. E que possamos sempre confiar no Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por esses homens valorosos, essas mulheres valorosas, o qual tem orado pela Tua igreja, Senhor, constantemente. E que nós possamos, ó Pai, ser servos fiéis ao Senhor. Em nome do Teu filho amado Jesus, é que oramos e agradecemos. Amém. 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 Valeu, Barbosa. Obrigado. Obrigado, irmão. Valeu, boa noite. Valeu, Barbosa. Boa noite. Boa noite, vocês. Boa noite. Obrigada, Luiz. Sara, Barbosa, Sandra. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luiz. Fica aí que a Lica vai sair. A Lica vai sair, a gente vai ficar um pouquinho aí.